Acabamos de ler de Neemias, capítulo 1, de 1 a 7. Nós queremos falar como vencer as crises quando ela se mostra ou quando ela mostra a sua face. Quarta-feira eu trabalhei algo no capítulo 2 de Neemias, e hoje eu retrocedo e quero meditar com os irmãos sobre o capítulo 1, como acabamos de ler, e o versículo de 1 a 7. É interessante, irmãos, antes de entrar dentro desse texto, é muito bom a gente conhecer um pouco da situação de Neemias, que não é diferente da situação particular de cada pessoa que chegou aqui. Interessante, Neemias, cujo nome significa o Senhor conforta. Quantos de nós entramos já aqui nesta noite com os nossos problemas particulares, quem sabe com as nossas crises, mas há uma esperança para mim e para você. Deus quer te consolar. E o Neemias que está aqui nesta noite, está no meio da igreja, foi esse Neemias que conduziu a igreja a adorar, a exaltar nesse momento de culto, de sacrifício espiritual, que é o Espírito Santo. A função do Espírito Santo vai consolar, e o nome de Neemias, o Senhor consola. Queridos, é interessante que Neemias era um estadista de alta posição, associado ao irmão Esdra, não Esdra da igreja, Esdra no tempo de Neemias, no trabalho de restabelecer o povo de Judá na terra prometida. Neemias era um homem público, um homem da ala da política, mas Deus achou por bem tirar Neemias mesmo da área política, mesmo dos serviços que ele prestava no reinado do rei Artaxerxes, para uma grande missão. E é interessante que ele começa essa missão em crise. A gente pode ver no texto que ele recebe uma notícia não tão boa do seu irmão Anani, quando ele viajou à cidade de Jerusalém e volta trazendo algumas informações para Neemias. E é interessante que o texto fala o mês de Quiseu, que é correspondente ao calendário brasileiro, o mês de novembro ou o mês de dezembro em nosso calendário. Mês de novembro, a preparação, no nosso calendário. O mês de dezembro, festas. E muitas pessoas estão acabando no mês de outubro, está chegando no mês de novembro, está passando em crise, está passando por lutas, adversidades, e às vezes está perguntando: será que essas festas de dezembro na minha vida vão ser momentos bons e momentos ruins? Interessante, irmãos, que o ano 20º, que o texto fala aqui, se refere ao 12º ano de reinado do rei Artaxerxes. Foi naquele período que aconteceu essa situação com a vida do povo de Deus lá em Jerusalém. E é interessante que o texto mostra aqui a cidade de Suzã. Essa cidade, ela fica a cerca de 240 quilômetros lá do norte do Golfo Pérsico, hoje atualmente o Irã. É a cidade onde Neemias adentrou e estava ali servindo como estadista, e estava ali servindo como um dos servos do rei, e que hoje atualmente essa cidade de Suzã é o Iraque. E é interessante historicamente que Ananias era irmão de Neemias e tinha visitado a cidade de Jerusalém e retornado para Suzã. E é interessante que essa viagem, que abrangeu quase 1.600 quilômetros só de ida, teria levado pelo menos 4 meses para Ananias chegar a Jerusalém e estar visitando aquela região e retornar
a cidade de Suzã para, com certeza, estar dando aquele informe. E é interessante, irmãos, que a vida não era fácil, era difícil para o povo em Jerusalém, em grande parte devido às condições do muro da cidade. E a gente aprende, o texto é bem enfático, quando Neemias pergunta a Ananias como vai o meu povo que está na cidade de Jerusalém. Neemias diz que ouve lá o relatório: olha, as coisas não estão boas, o povo foi saqueado, a metade foi exilado pelos seus inimigos e a metade ficou em Jerusalém. Mas tem um porém, Neemias: os muros estão no chão, as portas estão queimadas, o povo está na vergonha, o povo está numa grande miséria, o povo está no opróbrio. Nessa noite, fazendo uma analogia à situação do povo de Israel, eu tenho plena certeza que tem gente aqui e os seus muros, que simboliza a fé, está fraca. Tem gente, quem sabe, por causa das lutas, estão com as suas portas caídas, que significa as emoções, os pensamentos, os sentimentos, e não tem força para superar essa situação. Quem sabe a Jerusalém de muitos casais estão com muros caídos, portas benditas, queimadas, porque estão passando por crise, por situações adversas que às vezes não têm nem força para resolver. Quem sabe muitas pessoas na área da saúde nesta noite estão com seus muros caídos, com suas portas queimadas, e pensam e querem entregar os pontos. Mas essa noite eu vou mostrar aqui nesse texto que o Deus de Neemias, não há muro, não há porta que esteja por chão que não seja levantada nesta noite, se você crê. Queridos, Neemias estava profundamente abalado. Estava abalado, o texto diz: sentei-me, chorei e lamentei. Quem sabe aqui nesta noite existem pessoas, por causa das aflições da vida, por causa das angústias, das decepções, quem sabe seja como Neemias, abalado. Neemias estava abalado. Afinal, sem o muro de Jerusalém, ficaria vulnerável ao ataque dos inimigos. O muro de Jerusalém tinha uma grande importância, trazia uma sensação para o povo que estava ali no muro, dentro, quando eles estavam em pé, de segurança, porque o muro não deixava que os inimigos atacassem o povo de Israel. As portas tinham as suas funções, o povo precisava em alguns momentos utilizá-las para viver a vida em comunidade. Queridos, trazendo para o contexto de hoje, quantas vidas que simbolizam os muros de Jerusalém estão deixando de ser atacados, não pelos inimigos humanos, pelo um dos inimigos nossos, que é o diabo. Quantas portas que são as nossas emoções, nossos pensamentos, que a gente guarda dentro da nossa mente, quem sabe esteja abalado nessa noite, e se sente essas pessoas que estão vivendo assim, inseguros, como o povo de Israel, como Neemias naquele tempo. Por isso que somente um crente, guiado e orientado por Deus, pode vencer as crises. A crise pode ser diferente, ou definida como uma fase de perda, ou uma fase de substituição rápidas, em se poder colocar-se em questão o equilíbrio de uma pessoa. Quem sabe nessa noite alguém esteja passando por isso, por uma crise. Crise que significa fase de perda, crise que significa substituições, transformações rápidas,
e que tem mexido no equilíbrio deste irmão ou desta irmã. Porque Neemias estava vivendo aquilo. Neemias vivia no paraíso verdadeiro, os muros levantados, a sensação de segurança, o povo adorando a Deus. Mas quando Neemias está lá no seu trabalho, lá no reinado de Artaxerxes, quando ele escuta essa notícia, muros caídos, portas queimadas, grande miséria, o povo em vergonha, Neemias cai diante de Deus, e Neemias toma uma decisão. E sabe, nesses últimos dias, você escutou alguma notícia não tão boa como Neemias? Quem sabe o resultado de um exame? Quem sabe você tem orado, intercedido, mas o problema do teu casamento, do teu relacionamento ainda não se resolveu. Quem sabe teu filho ou a tua filha na fase da adolescência está com certeza mexendo com a tua estrutura. Quem sabe você na área da saúde tem feito a sua parte, tem orado, mas nada tem solucionado. Ficamos como Neemias, às vezes choramos e lamentamos. E é interessante, irmãos, que nessa noite a crise pode ser benéfica ou maléfica. Quem passa por crise, ninguém escapa, todos nós passamos. Crise é o que Jesus disse em João 16:33: deixe-nos a paz. No mundo tereis aflição, no mundo tereis crise, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós vencereis. Há momentos de crise, era maléfica. Isso foi maléfico para Neemias. Escuta o seu irmão Hanani, ele diz: Neemias, a crise foi maléfica, os muros caíram, as portas foram queimadas, o povo estava na grande miséria, estava no próprio e na vergonha. Mas graças a Deus, que crise também tem sua área benéfica. O japonês, ele crê que crise é sinônimo de oportunidade ou sinônimo de derrota. Mas a minha Bíblia, a sua Bíblia e o apóstolo Paulo diz que crise nunca vai nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Pode vir crise no casamento, pode vir crise na saúde, crise existencial, crise espiritual, mas a igreja vai estar triunfante, porque Cristo é o cabeça da igreja e nada neste mundo pode nos separar do amor de Cristo. Crise é oportunidade de crescimento. Está passando por luta, irmão? Está passando por crise? Não se desanime. Você vai crescer nessa luta, nessa crise. Mas como vencer as crises? Quando ela mostra a sua face. A gente aprende nesse texto, em primeiro lugar: em tempos de crise, cuide que as crises externas não virem uma crise interna. Há uma frase que diz que o ambiente modifica o comportamento do indivíduo. E a gente vê nesse texto que o ambiente, a situação crítica do povo de Israel mudou o comportamento em certa parte de Neemias. No momento ele deixou ser tomado pela crise externa que estava passando o povo e ele internalizou. Mas ele não deixou que aquela crise tomasse a ele a ponto que ele perdesse a fé, perdesse a
administração